Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Louvado seja Deus, que nesta tarde o Senhor venha abençoar a sua vida. Glória a Deus, olha eu aqui de novo, retornando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero deixar uma palavra do Senhor nesta tarde. Louvado seja Deus. Para a tua vida, palavra poderosa da parte do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. Já quero, louvado seja Deus, agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela oportunidade, pelo fôlego de vida. Louvado seja Deus, a qual o Senhor nos concede. Louva ao Senhor por esta oportunidade, por esta ferramenta que as redes sociais nos dão para pregar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. E nesta tarde, meus irmãos, Igreja de Cristo, abra as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 22. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. É uma mensagem que eu já ministrei numa campanha profética na igreja de umas amigas minhas. Porém, uma mensagem que ficou marcado no meu coração, o poder de profetizar. E eu quero dividir, compartilhar esta mensagem com vocês. Nesta tarde de hoje, está no livro de Números, capítulo 22. Então pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Deus. Versículo 12. Glória a Deus, vai comentando aí. Participa, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 22, versículo 12. Vamos ler só um versículo. Louvado seja Deus. Que diz assim: E então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, nem amaldiçoará a este povo. Portanto, bendito é. Louvado seja Deus. Vou ler novamente. Então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, e nem amaldiçoarás a este povo. Portanto, bendito é. Quem está dizendo aqui é o Senhor. É o nosso Deus, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, aquele que faz, aquele que opera e aquele que quebra toda a maldição. Meus irmãos, nesta tarde, quero compartilhar esta mensagem profética. Louvado seja Deus, que o Senhor venha abençoar através desta palavra. É um texto a qual vai relatar um homem chamado Balaque. Um rei é esse que ele observa o crescimento do povo de Deus. Homem é esse que ele observa a proteção, o zelo, o cuidado que este povo tem diante de um Deus invisível. Balaque, ele observa que o povo de Israel, o povo do Senhor, além de ser um povo protegido, um povo cuidado, um povo que Deus zelava por este povo. Era um povo que ele crescia. Era um povo que era próspero. Só que a prosperidade que Balaque observa não é uma prosperidade financeira. Não é uma prosperidade que vai atrair os olhos acerca do ouro e acerca da prata. Mas é uma prosperidade divina. É um povo, louvado seja Deus, que eles cresciam, eles eram felizes, não pelos que eles tinham financeiramente, mas sim, louvado seja Deus, pela graça, pela proteção que o Senhor, um Deus invisível, proporcionava àquele povo. Balaque, ele vendo, se atentando a esse zelo, a essa proteção, ao crescimento, ao desenvolvimento do povo,
Balaque vai deixar um sentimento demoníaco, um sentimento terrível. Sentimento é esse que se chama ciúmes, inveja. Balaque, observando que o povo de Deus era um povo protegido por um Deus invisível, Balaque, ele se sente ofendido. Balaque, ele olha para si e ele vê a sua identidade de rei, a sua identidade de um homem de autoridade sendo ferido, porque ele vai analisar, ele vai olhar para si e ele vai ver que ele sendo rei, um homem diante de riqueza, diante de poder, não tinha essa autoridade e não tinha essa prosperidade diante ao povo ao qual ele reinava. Então ele vai deixar os ciúmes, ele vai deixar a inveja, ele vai deixar o orgulho ferido tomar conta do seu coração. A Bíblia diz que Balaque, além dele não entender esta proteção de Deus, ele vai agir, ele vai tomar um posicionamento diabólico, ele vai tomar, louvado seja o nome santo de Deus, a ação de prejudicar o povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela época, louvado seja Deus, era levantado homens posicionados, homens que o Senhor escolhia e levantava com cuidado, com zelo para ser o porta-voz do povo. Naquela época, o profeta que atuava naquele cenário era um profeta chamado Balaão. Profeta é esse a qual Balaque, entenda bem essa mensagem, entenda bem o que o Senhor tem para falar conosco. Balaque, ele tem a consciência, ele tem o entendimento que por mais que ele era um rei, ele tinha autoridade diante ao povo dele, por mais que ele tinha riqueza, ele sabia que o homem que tinha autoridade para profetizar era um profeta. Louvado seja Deus, e eu vou te mostrar por que ele tem essa consciência. Balaque, entendendo que não bastasse ser um rei, mas sim um profeta, ele vai ele vai conseguir, ele vai negociar, ele vai argumentar, ele vai pedir, ele vai ordenar que Balaão, o profeta daquele momento, daquele cenário, viesse amaldiçoar o povo de Deus. Nesta tarde eu quero agradecer, louvado seja Deus, a minha amiga Janaína que está assistindo. Quero também agradecer a minha amiga Lana, louvado seja o nome santo do Senhor que está assistindo esta live. Receba da parte do Senhor. Deus tem algo aqui profético para a minha vida e para a tua vida. Eu já ministrei essa palavra e essa palavra ela é poderosa. Louvado seja o nome santo de Deus. Então Balaque, ele vai ordenar que Balaão viesse profetizar contra o povo de Deus. Ele viesse amaldiçoar aquele povo. Por quê? Porque não somente, louvado seja Deus, o orgulho ferido, mas os ciúmes, a inveja, ela toma conta do coração. Irmãos, toma cuidado com o sentimento que o nosso coração ele produz. O nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele é vulnerável ao adversário. Se nós não tiver o escudo da fé, o nosso coração ele é atingido por flechas inflamadas do maligno. O nosso sentimento, ele deixa a gente tomar posicionamento, atitude que não agrada ao Senhor. Então, quando a igreja estiver orando, ore para que os sentimentos da inveja, do rancor, da ira, dos ciúmes não venha produzir frutos perversos na sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Balaque.
O sentimento deixou, aleluia, o sentimento envolveu ali as atitudes dele, ele se deixou se levar pelo sentimento. Só que Balaão, sendo profeta, Balaão sendo um homem a qual o Senhor, aleluia, deu uma autoridade para ele, Balaão, ele vai aceitar a ordem do rei. Louvado seja Deus. Ele vai aceitar amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, naquele momento, ele fica assim, preocupado, ele fica com medo, ele fica temeroso, sabendo quem era Deus. Ele sabia quem era Deus, mas também ele ficou temendo também o que o rei poderia fazer com ele. Balaão, trazendo para os dias de hoje, Balaão é como alguns profetas, né? Alguns profetas de hoje. Profetas é esse que está debaixo de uma ordenância de Deus, mas tem aliança com Satanás, tem aliança com Balaque. Balaque aqui ele representa Satanás. Balaque aqui ele representa o adversário de nossa alma. O adversário de nossa alma, ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para o nosso crescimento, ele olha para a nossa proteção, ele olha para o cuidado de Deus para conosco, ele olha para a nossa prosperidade espiritual e ele não entende, ele fica furioso. Ele tem, aleluia, louvado seja Deus, ali desejo de nos amaldiçoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Só que agora, glória a Deus, aleluia, Balaão, ele fica ali entre a ordem do rei, a ordem de Balaque, mas também fica ali temendo a mão do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. O texto diz, igreja, que mesmo ele sabendo quem era Deus, das consequências, louvado seja o Deus, aleluia, que o Senhor poderia ter com Balaão, ele vai aceitar profetizar contra o povo de Deus. Balaque só queria que ele amaldiçoasse o povo do Senhor. E o interessante que Balaque, ele tem esse entendimento, ele tem essa consciência. E isso nos ensina. Nós, servos do Senhor, nós temos que ter esse entendimento, esta consciência do poder de profetizar. Balaque, louvado seja o nome santo do Senhor, ele queria que Balaão se apresentasse diante do povo de Deus e lançasse uma palavra de maldição. Palavra de maldição é essa que teria um peso. A única coisa que Balaque queria é que Balaão falasse dessa forma: eu o amaldiçoo. Porque Balaque, ele entende o peso daquilo que é falado, daquilo que é lançado. Louvado seja o nome santo do Senhor. O interessante é que Balaque, conseguindo que Balaão amaldiçoasse, aconteceria muitas coisas no mundo espiritual. Preste atenção nisso, louvado seja o nome santo de Deus. Balaque, ele era um rei a qual estava debaixo de um trono de idolatria. O trono que Balaque estava debaixo era o trono de Baal. Trono é esse que trabalha na inveja, trabalha nos ciúmes, trabalha na soberba, trabalha no ego. Uma palavra lançada amaldiçoando alguém ou amaldiçoando um povo traria consequências que somente, aleluia, o Senhor poderia reverter a situação. Uma palavra lançada de maldição no mundo espiritual, ele vai mudar algumas áreas. Primeiro, que quando alguém abre a boca para amaldiçoar, demônios, eles são direcionados na pessoa, no lar, naquela direção a qual está sendo lançado a palavra de maldição. Então, amaldiçoando o povo de Deus, o que veria sobre o povo de Deus? Veria, aleluia, a seca.
Primeiramente, aleluia, os demônios, aleluia, que trabalham acerca da miséria, acerca, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, da escassez, aleluia, financeira. Eles, aleluia, atuaria, louvado seja Deus, aleluia, na terra. O povo de Israel teria problemas em plantar, em colher, em desfrutar. Quando alguém, aleluia, não planta, não colhe, automaticamente essa pessoa vai passar necessidade. Então o primeiro demônio, aleluia, que atua através da maldição é o demônio chamado miséria. É o demônio que ele trabalha para travar todas as áreas financeiras. E sabemos que se a gente não trabalhar, automaticamente vai ser despertado em nós, aleluia, algo chamado preocupação, ansiedade e depressão. Já é outros demônios que estão debaixo do trono de Baal. Demônio é esse que tira o sono, demônio é esse que coloca preocupação, coloca angústia, coloca desânimo, aleluia, tira, arranca a nossa força. E eu já sinto a presença do Senhor, glória a Deus, nesta tarde de hoje. Então alguém que não consegue crescer, prosperar, não consegue, aleluia, obter aquilo a qual se dedica, trabalha, nasce o quê? Uma frustração, uma preocupação, uma angústia, aonde os demônios ali vai atuar na cerca da ansiedade, na cerca da depressão, do desânimo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Causando desânimo, também tem outros danos. Qual é este danos? Aleluia, glória a Deus, a enfermidade carnal. Porque louvado seja o nome santo do Senhor, tudo se inicia no mundo espiritual. Alguém que não trabalha, alguém que planta, alguém que colhe, que não colhe, alguém que está depressivo, desanimado, é questão de tempo de surgir uma enfermidade carnal. O povo de Deus ficaria doente. O povo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ficariam enfermos. Então, quando Balaque pede para Balaão amaldiçoar, Balaque tem a consciência de tudo que iria vir sobre o povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor nesta tarde. Eu quero que você que está me assistindo, você que vai me assistir, louvado seja Deus, tenha esta consciência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Analise a sua vida nesta tarde de hoje. Não permita que o desânimo, a frustração, aleluia, venha, louvado seja Deus, te adoecer. Lança por terra, abra a tua boca, lança por terra. Quando você estiver orando, se levante no meio da oração, levante sua mão, profetiza a bênção, profetiza a mudança, profetiza, aleluia, que esses demônios, aleluia, que trabalha, louvado seja o nome santo do Senhor, na área da miséria, na área da depressão, do desânimo, na área da enfermidade, venha bater em retirada em nome de Jesus. Sabe o que eu acho, aleluia, engraçado? E é algo que eu tenho para mim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Quando Jesus afirma isso, ele está falando acerca do conhecimento. Ele está falando acerca, aleluia, do interesse. Balaque sabia o poder da palavra sendo proferida, o poder da palavra sendo lançada. Balaque sabia. E agora eu faço uma pergunta para você. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida da Rafinha Rodrigues, Deus abençoe a vida da Stephanie Bianca, louvado seja o nome santo de Deus. Quanto tempo, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, Stephanie, que Deus abençoe sua vida, Luciana, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Irmãs, louvado seja Deus, pensa comigo, por que Balaque, ele não se levanta e ele mesmo se apresenta diante do povo de Deus? Por que ele mesmo não vai profetizar a maldição? Por que ele mesmo não vai diante do povo do Senhor e lança aquilo que estava no seu coração? Por que ele não vai? Porque é necessário ter um intermediário.
Porque é necessário ter alguém para falar por ele. Louvado seja Deus. Você lembra que eu ia te dizer, aleluia, louvado seja Deus, que ele tem a consciência da autoridade a qual o céu ele dá diante de um profeta? Aleluia, glória a Deus. A autoridade é essa que ele não tinha. Aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome nesta tarde. Receba a autoridade da parte do Senhor. Nesta tarde, use a autoridade que o Senhor te depositou, o Senhor te deu nesta tarde. Louvado seja o nome santo de Deus. Você já percebeu que nós, servos do Senhor, nós temos dificuldade de profetizar? Nós temos dificuldade de abrir a boca e abençoar. Por quê? Porque nós queremos ter sinais primeiro. Nós queremos, louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor dá sinais para que nós viemos profetizar. Ou até mesmo Deus venha usar alguém para nos ordenar a profetizar. Mas Balaque não. Balaque sabe que se um profeta, ele abrir a boca, aleluia, louvado seja Deus, o mundo espiritual, ele se movimenta. Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor está dizendo nesta tarde, aleluia, que você que está me assistindo, você que vai me assistir, você não precisa de uma unção eclesiástica para profetizar. Você não precisa de um cargo eclesiástico para profetizar. Basta você estar debaixo da palavra de Jesus Cristo. Basta você estar, aleluia, debaixo da autoridade de Deus. Profetiza, profetiza, profetiza no seu lar, profetiza na sua família, profetiza diante do teu ente querido, profetiza nos teus filhos, profetiza no teu trabalho, no teu ministério, profetiza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o Bispo Eduardo, que Deus abençoe. Quanto tempo, saudade. Mandar paz para a pastora Priscila, louvado seja Deus. Só que Balaão, ele vai aceitar a ordenança de Balaque, vai pegar a sua jumenta, vai se preparar para ir de encontro ao povo de Deus. Só que nessa trajetória, louvado seja Deus, o céu já estava em movimento para barrar Balaão. Aleluia. Eu e você, nós não contemplamos o mundo espiritual, mas a todo tempo ele está em movimento para me livrar e para te livrar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que durante a trajetória, ali no caminho, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia diz que a jumenta de Balaão vai avistar o anjo na frente do caminho. E o anjo está com uma espada, pronto para destruir, pronto para aniquilar, pronto para acabar com Balaão. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus, por quê? Porque Balaão, ele vai com propósito. Balaão, ele vai debaixo de uma ordenância diabólica, mas o anjo do Senhor está, ó glória, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O anjo do Senhor está pronto, louvado seja Deus, para dar livramento, para destruir tudo aquilo que está debaixo da ordenância, aleluia, de Balaque. Só que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a jumenta, quando vê o anjo, a jumenta ela para, aleluia, ela não vai prosseguir. Olha que coisa tremenda. A jumenta ali, ela tem a sua visão aberta. Louvado seja Deus, e ela vai avistar um anjo. Só que Balaão, debaixo da ordenância, no propósito, aleluia, debaixo, louvado seja Deus, da obediência de Balaque, ele está convicto, ele está crente que ele vai fazer aquilo que foi ordenado. Ele vai bater na jumenta, ele vai ficar irritado. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque no meio do caminho teve um impedimento. A jumenta parou. Enquanto a jumenta parou, estava ouvindo aqui um impedimento.
Louvado seja Deus. Sabe que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ainda que Satanás ele tenta, ele insista, ainda que Satanás ordena os seus demônios, principado, potestades, para vir de encontro à minha vida, à tua vida, à minha casa e à tua casa, no meio da trajetória, no meio do caminho, o Senhor não só impede, mas também coloca barreira. O Senhor não só impede, mas também tem encontro com o meu e com o teu inimigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que por 3 vezes, aleluia, Balaão, ele agride aquela jumenta. Balaão, ele tenta, aleluia, ele insiste e ir adiante da tua missão. Só que a Bíblia diz, aleluia, que naquele momento, Balaão pode estar com a sua visão, aleluia, tampada, aleluia, os seus ouvidos, aleluia, tampado, espiritualmente diante de quem era Deus. O Senhor, ele vai abrir a boca daquela jumenta. O Senhor, ele vai falar, louvado seja Deus, com aquela jumenta, aleluia, vai falar com Balaão através daquela jumenta. Louvado seja o nome santo de Deus. Por quê? Porque naquele momento só tinha a jumenta para ser porta-voz do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu deixar uma observação aqui para a sua vida. Tem pessoas que pegam esse trecho, tem pessoas que pegam essa passagem que Deus usou até uma jumenta e leva isso adiante da sua vida. O Senhor usou a jumenta porque era o único animal que tinha naquele momento. Mas nesta tarde não aceita ser como a jumenta. Não aceita ser, aleluia, louvado seja Deus, como um instrumento de escape na mão do Senhor. Mas peça para o Senhor não só te usar, mas habitar dentro de você. Tem crentes, irmãos, que eles querem ser como a jumenta. Eles só querem ser usados pelo momento, pela circunstância, pelo ambiente. Mas o que o Senhor tem para mim, para você, é coisa grande, é além de ser apenas usado pelo momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Balaão, louvado seja o nome santo de Deus. Naquele momento, ele vai se deparar com o poder de Deus. Ele vai se deparar, louvado seja Deus, aleluia, com a grandeza do Senhor, ao ponto, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, do Senhor, falar, aleluia, para Balaão, aleluia, não irás amaldiçoar o povo a qual eu já abençoei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem como, aleluia, Satanás querer lançar maldição diante de um povo a qual o Senhor já abençoou, a qual está debaixo da cobertura do Senhor, a qual o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, já elegeu para ser um povo eleito, um povo vencedor, um povo vitorioso da parte do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. E não para por aí. Balaque, aleluia, vendo que a vontade dele foi frustrada, vendo que o desejo do coração dele foi frustrado, Balaque, ele vai insistir em altares. Balaque vai insistir, louvado seja o nome santo do Senhor, em holocaustos. Balaque, ele ainda vai insistir em oferecer oferendas, aleluia, para Baal. E convida Balaão para levantar altares de adoração. Sabe que o Senhor está dizendo? Ainda que o projeto de Satanás foi frustrado, ainda que ele tente de outras formas, porque Balaque tentou de outra maneira, já que o profeta Balaão corrompido não profetizou maldição, vou levantar altares de adoração. Eu vou pedir, aleluia, auxílio, aleluia, para o meu Deus. Quem era o Deus de Balaque? Era Baal. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque com nosso Deus não tem hierarquia demoníaca, com nosso Deus não tem trono, com nosso Deus não tem principado, não tem potestade, não importa quem é o cabeça, quem é, aleluia, louvado seja Deus, legiões, quem é entidade, não importa. Glória a Deus, aleluia, com nosso Deus não importa quem foi corrompido,
saído, não importa quem saiu da presença e está praticando idolatria, feitiçaria, bruxaria, com nosso Deus não importa. Com nosso Deus, aleluia, o que pesa é a palavra que foi lançada sobre a mim e sobre a tua vida. Nenhuma maldição vai acontecer na minha e na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Balaque, aleluia, insistiu. Balaque ofereceu, aleluia, pratos para Baal, aleluia, mas nenhuma obra de macumbaria, de feitiçaria prosperou. Nesta tarde o Senhor tem para minha vida e para tua vida. Louvado seja o nome santo de Deus. Enquanto você profetiza vitória, o anjo do Senhor, ele corta o laço, ele quebra a lança, ele desfaz no mundo espiritual. Nesta tarde o Senhor está dando uma ousadia para mim, para você. Aleluia, louvado, engrandecido. Seja ousado, aleluia, como Balaque foi. Balaque falou: não, aleluia, vai lá e profetiza. Seja ousada também, seja ousado também. É tarde de você abrir a tua boca para o teu marido e dizer: vai ser uma bênção, vai ser um servo do Senhor, vai ser um homem, aleluia, mudado, transformado. É tempo de você olhar para a tua filha, para o teu filho e profetizar. É tempo de você olhar para o teu lar, aleluia, olhar para o teu lar, para a tua família, para a tua parentela e profetizar. Obra de macumbaria, bruxaria, idolatria, altares, oferendas não tem poder de mudar aquilo a qual o Senhor já lançou sobre a mim, sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Mas o defeito da igreja, o defeito meu, o defeito seu é não obedecer a palavra do Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido, santo. Precisamos ter sinais para que a gente venha ter força, fé, determinação de abençoar. Louvado seja Deus. Mas no mundo espiritual não é questão de fé, não é questão de determinação, é questão de querer. Balaque quis, aleluia, através, aleluia, da sua vontade, ele se levantou, ele colocou a sua vontade em prática. Se eu quero um lar transformado, eu vou me posicionar, eu vou me levantar. Se eu quero um esposo transformado, eu vou me levantar, eu vou me posicionar diante do Senhor. Quem pode amaldiçoar o que o Senhor já abençoou? Quem pode, aleluia, louvado seja Deus, amaldiçoar o que o Senhor já disse que é bendito? A minha casa é bendita, a tua casa é bendita, a minha família é bendita, a tua família é bendita, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus. Mas o que acontece? O porquê da fúria do adversário, o porquê da fúria do inimigo, é que nós servimos um Deus sim invisível. Nós servimos um Deus, aleluia, louvado seja Deus, que nós não precisamos ver Ele, aleluia, materializado. Nós não precisamos tocar nele, aleluia, louvado seja Deus. Balaque, ele tem razão nesta parte. Ele tinha razão nesta parte. Um povo que serve um Deus invisível. Enquanto ele precisava oferecer holocaustos diante a um Deus dele, nós não precisamos. O que nós precisamos é adorar, é obedecer, aleluia, engrandecer esse Deus. É invisível, mas a gente vê ele em todos os detalhes da nossa vida. A gente contempla o poder dele em todos os detalhes da nossa vida. A gente sente. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós não precisamos ver, aleluia, nós cremos que o nosso Deus, aleluia, Ele, louvado seja Deus, nos guarda, nos livra, nos protege. A nossa prosperidade não está, no dinheiro. A nossa prosperidade não está na casa, não está no carro. A nossa prosperidade não está, aleluia, na conta bancária. A nossa prosperidade está no Senhor. Louvado seja Deus, que Ele cuida, Ele zela, Ele envia, Ele é o provedor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Satanás, ele se ira com isso.
Ele não suporta um crente confiante. Ele não suporta um crente de cabeça erguida. Ele não suporta um crente convicto no poder do Deus que serve. Louvado seja Deus. E a todo tempo, Satanás, ele quer provar para mim e para você que ele pode alguma coisa. Ele quer provar para mim e para você que ele tem autoridade. Aleluia. Ele não tem autoridade nenhuma na minha vida e nem na tua vida. Ele não tem esta autoridade. Então, nesta tarde, louvado seja o nome santo do Senhor. Toma esta palavra, louvado seja Deus. Guarde esta palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Abra a tua boca, profetiza. Profetiza vitória, profetiza mudança, profetiza bênção. Profetiza, louvado seja o nome santo de Deus. Porque Satanás, ele tem a consciência do peso de uma palavra lançada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pastora, mas eu sou uma pessoa que eu vim debaixo de maldição. Eu sou uma pessoa que eu já ouvi muitas palavras de maldição. Eu sou uma pessoa, aleluia, que alguém lançou palavras sobre a minha vida e hoje eu vejo as retaliações que isso causa. Deixa eu falar algo aqui para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Alguém também lá atrás olhou para mim e disse que eu não ia conquistar. Aleluia, que eu não ia ter o prazer de ir na loja, de comprar aquilo que o meu coração desejava. Alguém olhou para mim e disse que eu não conseguiria nada. Se eu ficasse somente em igreja, cultuando para lá e para cá, eu não conseguiria nada. E falou assim para mim: do céu não cai nada a não ser água. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu confesso para você que essa palavra lançada sobre a minha vida, ela teve, aleluia, retaliação. Ela teve um efeito. Ainda que o Senhor teve, aleluia, louvado seja Deus, ainda que o Senhor, ele me abençoou, mas eu aceitei aquela palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor deu livramento ao povo dele. Antes de Balaão chegar e lançar a palavra ao povo do Senhor, o Senhor deu livramento. Louvado seja o nome santo de Deus. Só que na minha história, eu tomei posse. Eu olhava para a minha situação, eu via pelo fato de eu não trabalhar para o homem, pelo fato de eu não ter um salário, de eu não ter um emprego, eu não ia realmente conquistar nada. E eu já tinha aceitado isso. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele veio ministrando no meu coração o poder de profetizar. Sabe como, aleluia, louvado seja Deus, isso foi quebrado através da oração. Através, aleluia, da gente abrir a boca na oração e declarar. Na oração eu comecei a declarar ao Senhor dizendo: Deus, eu não aceito. Quebra toda palavra de maldição. Lança por terra toda retaliação. O Senhor é o meu patrão, o Senhor é o meu presidente, o Senhor é aquele que provê na minha vida. Se o Senhor não me abençoar, eu não serei abençoada. Não tem como eu ser abençoada, porque a minha confiança, ela não está, aleluia, no plano terreno. Ainda que eu tivesse um emprego, ainda que eu tivesse um salário, se o Senhor não me abençoar, não tem como eu ser abençoada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso foi quebrando as palavras de maldição. Eu comecei a ver no mundo espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou compartilhar outra experiência com você. Quem me conhece sabe que eu tenho um filho chamado Caluan. Louvado seja Deus. Ele não cresceu no berço evangélico. Ele não é igual a Ana Júlia, igual a Radassa, que já cresceu nessa proteção, esse ambiente de glória, esse ambiente, de adoração. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que eu, como mãe, aleluia, louvado seja Deus, eu já via, aleluia, que o meu filho tinha tudo para ser um perdido. Tinha tudo para ser mais um traficante, mais um usuário, mais alguém que daria trabalho à sociedade, alguém que traria vergonha para minha casa. Com 3 anos, 4 anos, eu já observava.
porque nós mãe a gente sabe, a gente observa, a gente sabe quem é o nosso filho. Mas quando eu vim para a presença do Senhor, eu mesmo não tendo esta educação, meus pais não me ensinaram o caminho que eu deveria andar na presença do Senhor, porque eles também não foram ensinados. Então eu já vinha debaixo de uma maldição, eu já vinha debaixo de retaliação. Só que quando eu vim para a presença do Senhor, eu passei a estar debaixo da cobertura de Deus. Mesmo não tendo experiência, mesmo não tendo uma sabedoria, mesmo não sendo uma mãe estruturada na palavra do Senhor, o Senhor me colocou debaixo desta proteção. Louvado seja Deus. E o meu filho, louvado seja o nome santo do Senhor, estava debaixo de maldição. Só que louvado, engrandecido, santo, no decorrer da nossa trajetória com Cristo, no decorrer do Senhor trabalhar, no decorrer do Senhor operar, eu contemplei, louvado seja Deus, todas as maldições hereditárias quebradas, lançadas por terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O povo de Deus, ele precisa entender isso, ele precisa aprender isso, que não é somente aceitar Jesus, não é somente se batizar, não é somente estar na presença do Senhor. Coisas lançadas nas nossas vidas têm que ser quebradas, e há um período para que isso venha a ser, aleluia, destruído por completo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero deixar para a tua vida nesta tarde: o nosso Deus, ele é fiel para quebrar, para lançar por terra toda palavra de maldição, tudo aquilo que Satanás ele operou na nossa vida, no nosso passado. Ele é fiel. Quantas vezes você já teve ouvido que não vai dar certo, que não vai para frente, que fulano não vai prestar, que fulano não vai mudar, que fulano, louvado seja Deus, não vai se consertar, louvado seja Deus. Quem já não ouviu isso? E todas as vezes que essas palavras foram lançadas, demônios foi ordenado a trabalhar em cima daquilo que foi lançado, para que viesse realmente acontecer aquilo que foi lançado sobre a mim e sobre a tua vida. E no decorrer da trajetória com o Senhor, ele quebrou toda a maldição. Louvado seja o nome santo de Deus. Porque diziam assim para mim, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse daí, aleluia, louvado seja Deus, vai puxar fulano, vai puxar cicrano, louvado seja o nome santo do Senhor, vai ser igual cicrano, vai ser igual fulano. Só que no decorrer da caminhada, eu apresentava ao Senhor dizendo: quebra toda maldição, lança por terra toda palavra ao contrário. Antes dele ser meu filho, ele é teu filho. Antes do Senhor me dar para me ser mãe e gerar, ele é do Senhor. Hoje, para quem conhece, para quem sabe, meu filho é uma benção. Louvado seja o nome santo de Deus. É um menino, louvado seja o nome santo do Senhor, que a gente contempla a graça, o cuidado, o amor do Senhor. E não parou não, eu não parei de orar não. Louvado seja Deus, nós só mudou de fase. Nós só, aleluia, louvado, engrandecido, santo, só subiu uma etapa. Hoje a oração é para que o futuro venha a ser preparado, para que o futuro, louvado seja Deus, esteja pronto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nesta tarde, louvado seja Deus, fique com esta palavra, toma posse. Não tem como Satanás amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. Louvado seja Deus. Mas seja um cooperador do céu nesta tarde. Seja, aleluia, um cooperador do Senhor. Não é porque há uma palavra de bênção sobre a sua vida que você vai ficar de boca fechada. Auxilie aí a obra do Senhor. Vai profetizando. Vai dando lugar para o Espírito Santo. Vai colocando as tuas mãos para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Nesta tarde de hoje eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, todos vocês que compartilhou. Louvado seja Deus. Missionária Thaís, minha amiga, Deus abençoe. Filha do Rei, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Nosso irmão Alisson, aleluia. Damiana, louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja, é isso.
Louvado seja Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus. Nossa pastora Van, Deus abençoe sua vida. Quanto tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, toma posse. Satanás, ele sabe. Louvado seja Deus, aonde ele trabalha. E ele conhece a autoridade que o Senhor nos dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Satanás, aleluia, ele é astúcio. Louvado seja Deus. Infelizmente, ele trabalha baseado na palavra. A palavra do Senhor, né, amiga Thaís? Louvado seja Deus. Nós já teve esse seminário, aleluia, esta aula, e nós sabemos que Satanás, ele está aqui, ó. Ele usa a palavra do Senhor para trabalhar na vida do povo. Louvado seja o nome santo de Deus. Foi que Balaque ele quis fazer. Ele quis usar um profeta corrompido. Não se corrompe não, louvado seja Deus, para fazer a vontade dele. Infelizmente, tem muitos profetas corrompidos. Tem muitos profetas, aleluia, que está, aleluia, servindo ao Senhor, mas tem aliança com Satanás. Mas para Deus isso não é nada. Para Deus isso, aleluia, não é problema. Porque o Senhor, louvado seja Deus, ele é fiel. E profeta corrompido não tem autoridade nenhuma. Profeta corrompido não tem poder de amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. Então, nesta tarde de hoje, que Deus abençoe, louvado seja o nome santo de Deus. Fique com esta palavra, compartilha este vídeo, e assim que o Senhor colocar uma palavra no meu coração, eu vou estar compartilhando com vocês. Deus abençoe, boa tarde, louvado seja Deus, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.